Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo pra vocês e hoje nós iremos falar do quinto filme livro de Harry Potter. Pra você que não conhece ainda, eu estou fazendo uma série onde eu falo sobre livro versus filme e eu não faço necessariamente uma comparação do tipo, gosto mais de um do que do outro. Na real, eu apenas trago coisas que eu gostaria de ter visto no filme ou que eu não gostaria de ter visto, esse tipo de coisa, sabe? Então, se você ainda não assistiu, já temos aqui o vídeo dos 4 primeiros filmes livro, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra você estar indo conferir logo depois que acabar esse vídeo, ou se você quiser conferir antes, né, pra tá seguindo a ordem, você dá uma pausa nesse vídeo e vai conferir os outros e depois volta aqui. Bom, então vamos começar a falar sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Já começo falando do início, né, do livro, que já é totalmente diferente pra mim em relação ao filme. A gente sabe, como eu sempre digo em todos os vídeos, que o filme, né, não cabe tudo que teria no livro, teria que ser um filme muito grande, o que pra mim não teria problema, mas ok. Assistiria totalmente, tanto que no próximo vídeo que eu trazer aqui pra vocês, eu vou estar falando de um filme, tipo, muito grande que vale a pena assistir, então não tem por que eu não querer assistir Harry Potter, tipo, enorme, né? Ou, basicamente, fazer, tipo, uma série também, pra mim seria de boa, se tivesse sido feito uma série. Enfim, né? Divagações da mente. Mas, começando com o livro, que ele já começa, tipo, super agitado, uma coisa muito doida, onde o primo do Harry acaba sendo dementado, né? É assim que se fala. E basicamente o Harry acaba utilizando um feitiço pra estar protegendo o primo dele, pra estar ajudando o primo dele, né? E se protegendo também, digamos assim. E basicamente ele acaba recebendo várias cartas no início do livro, o que não acontece no filme, não é exatamente dessa forma. Os tios do Harry querem expulsar o Harry de casa, só que porém a tia dele acaba recebendo uma carta do Dumbledore, o que não é mostrado, que eu não lembro pelo menos de ter sido mostrado no filme, sabe? E eu fiquei sabendo da existência dessa carta apenas quando eu li o livro, então acho que seria interessante notar que tem essa interação, digamos assim, essa conversa entre o Dumbledore e a tia do Harry, né? Que pra gente, quem assistiu os filmes, basicamente parece que nunca existiu, mas existe. Então eu acho que seria legal mostrar isso. E a tia do Harry acaba dizendo que o Harry não vai ser expulso de casa, que ele tem que se manter ali por causa dessa carta, e o Harry fica meio perdido. Então, basicamente, nesse início do livro, o Harry tá totalmente perdido, porque ele não sabe de nada que tá acontecendo, né? O que fica claro, porque afinal ele está no mundo dos trouxas e ele não sabe exatamente o que está acontecendo, porque ninguém manda carta pra ele, ninguém responde ele, nada acontece. E nesses poucos momentos acaba que ele recebe muitas cartas, ele acaba descobrindo que a vizinha dele, que ele sempre ficava na vizinha, né, é uma bruxa e que eles estão vigiando ele há muito tempo, cuidando dele, né, pelo fato do que está acontecendo, que o fato do Voldemort ter voltado e tudo mais, eles estão tentando proteger o Harry de tudo. E o Harry tá meio perdido sem saber de nada que tá acontecendo, porque ninguém fala com ele, ninguém responde ele, ninguém faz nada. E ele fica meio estressado e revoltado com isso, o que faz todo sentido. E no livro ele mostra exatamente isso, sabe? Então eu acho que faltou esse início pra gente estar entendendo um pouco mais do que tá acontecendo com o Harry nesse momento. Então a gente pula pra parte onde o Harry vai pra casa do Black, né? Pra casa dos Blacks, né? Porque a casa não é só do Sirius, é só ele que tá ali, mas enfim, né? Da família. E basicamente eu achei muito mais interessante, deu pra entender perfeitamente como o Harry tava se sentindo, sabe? O porquê que ele tava agindo daquele jeito, porque nesse filme você deve ter percebido que o Harry, ele tá, tipo, basicamente brigando com todo mundo, ele tá, tipo, sai de perto, né? Enfim, dá pra entender exatamente o que o Harry tá sentindo, e mais pra frente vai dar pra entender mais ainda, né? Por que ele tá agindo desse jeito, por que ele não parece o Harry que a gente conhece, né, dos primeiros filmes e tudo mais, apesar de tudo que tá acontecendo. E eu achei bem interessante esse momento dele estar lá na casa, sabe? A gente conhece mais os personagens, a gente consegue criar uma relação maior com os personagens, consegue entender melhor o relacionamento do Harry com o Sirius e o quanto ele realmente se importa com o padrinho, sabe? O filme mostra que ele se importa, mas não é a mesma coisa. E talvez não seria muito interessante ver no filme por causa que eles estão basicamente arrumando a casa, né?
Mas eu gostei de ver isso no livro pra entender um pouco mais sobre o relacionamento dele com o Sirius e com outros personagens que a gente acaba conhecendo. A gente também acaba percebendo, né, nesse livro, como realmente era os marotos. Porque no filme eles falam meio por cima como que os marotos eram, né? Eles mostram algumas cenas e tal, no momento em que mostra a lembrança do Snape. Mas no livro tu consegue entender melhor como eles realmente eram, sabe? E o quanto o Snape realmente sofreu bullying com os marotos, né? Não todos, basicamente, porque sempre tinha uns que ficavam assim meio... O Lupin, por exemplo, né? Ele ficava tipo, não falo nada, mas eu também não incomodo, entendeu? Mas enfim. E a gente consegue entender um pouco melhor em relação a como que os marotos realmente eram naquela época, sabe? Até o Harry fica meio revoltado com isso. E enfim, é o que acaba acontecendo. E eu achei legal de ver no livro, no caso, a aproximação do Harry com o Sirius, que é uma aproximação, tipo, muito mais interessante. O Sirius, ele acaba dando algumas coisas pro Harry que seria de grande ajuda, né? Mas acabou que não utilizou pra nada, porque o Harry achou que estaria fazendo bem pro Sirius, mas não. Quem lê o livro sabe do que eu estou falando. E, enfim, eu queria ter visto um pouco mais essa aproximação dos dois. Porque, sim, a gente sabe no filme que os dois, eles gostam um do outro, que ele é padrinho do Harry, que o Harry acha muito mais interessante ter um padrinho do que morar na casa dos tios dele, né? Porque ele tá fazendo todos os planos de morar com os Sirius e tal. Mas no livro a gente consegue identificar muito melhor essa aproximação entre eles, sabe? Então eu queria ter visto algo a mais disso. No livro mostra que o Rony e a Hermione se tornaram monitores e que o Harry também queria ter sido monitor, sabe? E o sentimento dele é muito mais... É bem explicado ali, sabe? Depois é explicado também o porquê que ele não se tornou monitor mais pra frente e tudo mais. Mas enfim, eu acho que seria bacana. Mostra também uma cena que não tem, por causa que... Não sei se você notou, mas nesse filme quase não temos quadribol, né? Que sempre tivemos nos outros filmes. E nesse filme não tem quadribol. Enfim, e mostra uma cena onde o Rony, ele acaba se tornando o goleiro, caso você não saiba, do time da Grifinória. Porque eles estão precisando de um novo goleiro, né? Afinal, o que tinha anteriormente, que era o capitão, saiu, já se formou e é isso. E ele acaba se tornando goleiro. E as outras casas, principalmente a Sonserina, né? Fica zoando ele. E fazem até uma musiquinha e tal pra zoar o Rony, porque eles sabem que isso mexe com o Rony e faz com que ele não jogue bem. E tem uma cena lá no livro que eu gostaria de ter visto muito no filme, que é a cena onde o Draco vem incomodar, obviamente, falar mal da mãe do Rony. E o Harry, o Fred e o George meio que partem pra cima do Draco, sabe? E o Fred, ele acaba sendo segurado. E o George parte pra porrada. E basicamente eles são expulsos do time. O Harry é expulso, o Fred e o George também. Então eles acabam ficando com poucas pessoas no time. Nisso, a Gina entra no lugar do Harry, como apanhadora também. Até esse momento, afinal, o Harry não pode estar jogando. A nova diretora de Hogwarts, né? A Umbridge, acho que é assim que se fala o nome dela. Se não for, sinto muito, mas eu vou chamar assim. E ela prende a vassoura deles, né? Pra que eles não possam voar, não possam jogar e não possam fazer nada, enfim. Quer realmente acabar com o time da Grifinória, porque ela não gosta do Harry, né? E basicamente é uma cena bem legal, sabe? Bem interessante, que eu gostaria de ter visto no filme. Porque, sei lá, eles esquecem totalmente do Draco nesse filme e não dão muita atenção a nada, né? Eles se importam apenas com o básico, que é a história, e eu entendo isso. Mas enfim, tem algumas coisinhas que são interessantes que seriam legais de estar assistindo. Bom, e falando sobre a cena onde o Fred e o George resolvem estar saindo da escola, aconteceu aquela cena do show lá de luz e tal, que eles utilizam, porque fala muito sobre os produtos que eles estão fazendo para a loja deles, né? Que eles estão testando muita coisa na escola, que eu não comentei sobre isso, mas sim, eles estão testando muitas coisas na escola. E aquele momento que acontece dos shows de luzes lá, onde eles estão fazendo a prova e tudo mais, não é exatamente assim que acontece, como acontece no filme, sabe? Tem no livro, só que porém o momento em que eles resolvem estar saindo da escola é muito mais pra frente. Eles aprontam uma outra coisa lá, sabe? Tipo, pra
é o último show deles, digamos assim, na escola pra estar mostrando os produtos deles e pra eles estar realmente saindo, porque eles estão cansados de estar naquela escola, ainda mais que o Dumbledore já está expulso, digamos assim, né, do colégio, ele foi afastado como diretor, e a Umbridge, ela está como diretora no momento, então eles decidem que não vale mais a pena estar ali, até porque pra eles é indiferente ele estar na escola ou não, porque eles já têm um plano do que eles vão seguir, e, enfim, eles estão ali apenas por estar, digamos assim, né. E é muito legal, por causa que, tipo, nessa cena, eles vão pro pátio e até mesmo o Pirraça, que sim, eu já comentei que não aparece nos filmes, mas que deveria aparecer, porque ele é muito... É um personagem interessante, sabe? E deveria aparecer. Mas enfim, até mesmo o Pirraça, ele chega a fazer uma reverência aos gêmeos, porque pra ele tem um respeito, ele acabou tendo um respeito enorme pelos gêmeos, afinal, foram as pessoas que mais aprontaram naquele colégio, né? E o Pirraça amava esse tipo de coisa. E ele aceita a ideia dos gêmeos de estar infernizando a vida da Umbridge e a partir de então é com ele o negócio. E os gêmeos vão embora com suas vassouras e é isso. Muito legal, fiquei muito emocionada com essa cena e achei incrível. Agora, se você odeia a nova diretora, né, de Hogwarts, eu devo te informar que no livro ela é pior. Então, talvez isso não precisava aparecer realmente no filme, sei lá. Porque... Eita, mulher ruim. Sério. Tipo, a gente fica impressionada porque ela faz muita, muita coisa, sabe? Se ela já é ruim no filme, imagina no livro, gente. É péssimo. E tem até um momento em que a Minerva bate de frente com ela, sabe? Eu queria ter visto essa cena. Porque a gente veja a Minerva como uma pessoa centrada, digamos assim. Ela respeita, né, o diretor e tal. E... ela não bate muito de frente com as pessoas. Ela fala o que ela tem pra falar, mas é isso, sabe? Ela quase não tem muito destaque nos filmes. Eu não consigo ver isso, pelo menos, assim como ela tem nos livros. Assim como vários professores têm nos livros, sabe? E tem um momento em que ela bate de frente com a Umbridge e ela... é incrível aquela cena que eu fiquei tipo, gente, essa é a Minerva, sabe? Então, faltou isso. Eu queria ter visto isso. Seria muito, muito bom. Basicamente aconteceu muita coisa nesse filme que eu queria ter visto, né? Nesse filme não, nesse livro que eu queria ter visto no filme. E eu acho até, como eu disse pra vocês no início, que deveria ter sido feita uma série. Mas não foi o que aconteceu, né? Mas seria muito bacana ter visto muita coisa, sabe? Eu queria falar muito sobre, tipo, ver muita coisa nisso. Vocês não fazem ideia. Certeza que quem lê o livro também pensa a mesma coisa. Queria ter visto detalhes ali, sabe? Coisas que faltam, que seria incrível estar assistindo aquilo. Outra coisa que pra mim, tipo, é muito diferente e que deveria ter sido conforme foi no livro, foi a morte do Sirius. Entender como o Harry foi até lá, porque ele foi até lá, como ele poderia evitar isso, sabe? Como ele poderia ter evitado a morte do Sirius é muito mais interessante no livro. Perceber que ele tem que aceitar a morte dele. E a gente sabe e entende porque a autora queria que alguém que tivesse uma imagem paternal pro Harry morresse. Mas a gente queria isso, a gente não queria, né? Porque, tipo, ele não precisava morrer. Harry poderia ter evitado de várias formas de o Sirius morrer, mas isso não aconteceu, infelizmente. Mas a gente entende e aceita, né? Aceitar. A gente não aceita muito, né? Mas, enfim. Ver o sentimento do Harry, sabe? Depois que ele tem que aceitar a morte do Sirius. Ver que ele pensa que o Sirius pode estar voltando, assim como vários fantasmas tem no castelo. E ele perceber que ele não vai acontecer isso. O sentimento é diferente quando você tá lendo o livro e quando você tá assistindo ao filme. Eu senti que no filme o Sirius morreu e foi isso, e aconteceu tudo muito rápido, que chegou lá no final e foi isso, sabe? Mas não, o sentimento que traz no livro é muito mais interessante pra gente e muito mais triste também, né? Se você ficou triste com o filme, você fica muito mais triste no livro. E eu acho que faltou isso, que deveria ser feito como foi feito. Era uma cena enorme, digamos assim, mas que valeria a pena estar colocando, sabe? Porque afinal o Sirius era um personagem importante pro Harry. Então merecia esse destaque maior, digamos assim, na hora do filme. Além disso, no livro a gente consegue entender, e o Harry também entende, né? Porque é explicado pra ele o porquê ele sempre precisa estar voltando pra casa dos tios dele. A gente entende também como que o Harry e o Voldemort estão ligados. Tipo, eu não sei você que assistiu o filme, mas muita coisa eu não entendi quando assisti o filme, sabe? E eu sei que tem muita gente que não conhece a história também de Harry, que se assistir o filme também não vai entender, não vai saber.
E basicamente, no livro, ele mostra que é explicado pro Harry que um dos dois tem que morrer, ou o Harry ou o Voldemort, coisa que ele não conta pros amigos dele, porque não é o momento, ele não sente que há necessidade de contar já. E a gente entende também que não necessariamente o Harry era o menino da profecia, mas que o Voldemort meio que escolheu ele, sabe? É contado e explicado isso no livro e a gente fica tipo... Agora faz sentido porque muita gente fala que o Neville também poderia ser o menino da profecia, sabe? Coisa que assistindo o filme a gente não entende o porquê. Pelo menos eu não entendi, né? Enfim. E no livro foi muito mais fácil, foi muito mais simples e tinha que ter uma explicação melhor na hora do filme, sabe? Então eu digo que aconteceu muita coisa neste livro que explica basicamente muito a história, sabe? Que era necessário pra gente estar entendendo melhor Harry Potter. Por isso que eu digo pra vocês, se você só assistiu o filme, vale a pena estar lendo um livro ou vendo algum vídeo, alguma coisa assim como eu estou fazendo no momento, pra você estar entendendo melhor, sabe? Caso você não entenda muito bem a história, não queira muito a fundo, queira só assistir aos filmes. Porque o livro ele explica melhor muitas coisas que tá acontecendo. Eu acho, minha opinião, e é isso. Além disso, se você quiser que eu faça um vídeo explicando algumas partes que não apareceram no filme, sabe, que eu citei aqui, ou até mesmo partes que eu não citei, eu posso estar fazendo um outro vídeo falando só sobre essas partes, porque é muita coisa, é muito detalhe, eu posso trazer mais detalhes sobre isso. Em relação à profecia, por exemplo, que eles explicam no livro, sabe, é muito interessante, é legal, merecia estar no filme, mas não esteve, mas enfim. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o gostei, compartilhe esse vídeo com os amigos e aguardem que no próximo vídeo, né, a gente vem logo aí trazendo o Enigma do Príncipe. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!